Fala pessoal, aqui quem tá falando é a Bia e sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Analisando Sites. E ó, só pra galera que caiu aqui de paraquedas e não sabe muito bem o que é que tá acontecendo, esse aqui é um quadro fixo aqui do canal que rola toda sexta-feira aqui no YouTube e normalmente esse quadro rola ao vivo aqui mesmo junto com a galera no chat e tudo mais interagindo. No entanto, como hoje, né, o dia que tá saindo esse vídeo aqui é sexta-feira santa, ou seja, feriado, dessa vez tá rolando gravado, tá? Isso aqui eu gravei um pouquinho antes e tá sendo disponibilizado aqui agora. No entanto, mesmo assim, pode ficar à vontade para poder mandar o que você quiser aí no chat, seja sugestão, enfim, feedback, dúvidas também, enfim, né? Sugestões aí para próximos vídeos. Pode ficar à vontade para colocar o que você quiser, que tanto eu ou alguma outra pessoa da equipe também vai estar de olho por aqui para poder bater um papinho legal aí com você e te ajudar no que for preciso. Beleza? E pode ficar tranquilo também. Dessa vez está sendo gravado, mas nas próximas vai voltar a ser live também, com aquele climinha lá do pessoal interagindo no chat, a gente batendo um papo na hora. Eu mesmo acho muito mais legal quando é desse jeito. De qualquer maneira, eu tô aqui falando com a câmera e pensando, não tem nem ninguém para interagir no chat. É bem mais legal assim, mas de qualquer maneira, nas próximas vai voltar a ser assim, beleza? E ó, falando em interação, já fica o aviso também que caso você também tenha algum site que você quer que seja analisado, se o site for feito em WordPress, já se inscreve clicando no link aqui embaixo do vídeo, tá? Vai ter um linkzinho lá escrito, tem o seu site analisado também, alguma coisa assim. Você clica lá no link, se inscreve rapidinho e com certeza vai ser um prazer poder fazer uma análise completinha nele numa próxima sexta-feira, beleza? Mas ó, bora lá, gente. Na análise de hoje, eu separei 2 sites para analisar. E esses 2 sites, eles têm algo em comum entre eles. Infelizmente, algo triste em comum entre eles. Os 2 foram vendidos por preços muito menores do que eles poderiam ter valido. Ou seja, né, foi vendido ali por precinho de banana. E isso não sou eu que tô falando, tá? Um desses sites que eu vou analisar aqui foi justamente de um aluno também, que falou que vendeu esse site antes de entrar no nosso curso. E aí, ele mandou lá na comunidade falando, tal, se vocês puderem dar uma olhada e ver quanto é que eu poderia ter cobrado nele, porque na época eu vendia a precinho de banana, ele usou exatamente esse termo. E assim, gente, eu entendo pra caramba essas pessoas, tá? Eu fico triste por essa situação, porque infelizmente, querendo ou não, foi um serviço que eles poderiam ter ganho bem mais através dele, mas eu também já estive nessa situação lá no iniciozinho, quando eu fui pegar fui vender ali os meus primeiros sites, não tinha muita confiança, não sabia muito desse mercado, não sabia quanto é que valia e tudo mais, e quanto que o meu trabalho valia. Eu também já cheguei a vender sites ali de 300 e pouquinho, e cara, assim, era uma coisa que, tipo, me dava um trabalhão, eu ficava um tempão ali quebrando cabeça, porque na época eu ainda fazia de formas mais difíceis do que o que eu fazia hoje em dia. Na época eu ainda fazia no código mesmo e tudo mais e tal, e vendia por esses precinhos assim. E assim, cara, felizmente essa época da minha vida acabou depois que eu tive acesso aqui à escola de sites e comecei a seguir o método realmente que o pessoal ensina. Cara, foi onde eu realmente comecei a, tipo, enxergar o valor do meu trabalho, né? Pensar, putz, cara, tô deixando muito dinheiro na mesa. Essas merrequinhas que eu tô ganhando aqui podia estar virando um merrecão, assim, ou muito mais, né? Na verdade, do que isso. E assim, gente, o primeiro passo, inclusive, para eu começar a descobrir isso, foi justamente através de um workshop aqui da Escola de Sites. E já fica aqui a dica que, inclusive, esse workshop que na época eu tive acesso, hoje em dia ele já está super atualizado, já tem até bem mais coisas e tá disponível nesse momento enquanto eu tô gravando esse vídeo, tá, gente? Essa semana inteira foi uma semana de workshop aqui da galera. O Bruno e o restante aqui da equipe separaram 3 aulas super legais sobre pra galera justamente que quer ganhar dinheiro nesse universo de criação de sites. Então, se você tem interesse em realmente viver disso, em chegar a ganhar 10 mil reais ou até mais que isso por mês com criação de sites, cara, esse workshop, assim, é o primeiro passo para você destravar realmente essa habilidade, beleza? E ó, vou mostrar aqui para vocês agora. Olá, gente, caso vocês ainda não estejam inscritos, já aproveita, pelo amor de Deus, acessa aqui o siteslucrativos.com, o link vai estar aí na descrição do vídeo também, tá? Já aproveita para poder se inscrever rapidinho aqui, ter acesso a essas aulas, ó, já tem 2 aulas liberadas no momento que eu tô gravando, só que amanhã, quando sair esse vídeo, já vai ter saído a terceira também, justamente essa aqui.
E, enfim, gente, tá um workshop muito completo e o Bruno tá falando sobre realmente tudo assim que a pessoa precisa ter para poder ingressar nesse mercado da forma certa, realmente com o pé direito, não deixar mais dinheiro na mesa, que nem esses sites que a gente vai ver aqui hoje, tá? Precificar da forma correta, a realmente agregar valor no serviço que você oferece e receber por isso, né? Ter mais qualidade de vida através disso. E, cara, assim, é o primeiro passo para você realmente chegar nesse ponto. Eu fico muito feliz de poder ter participado do workshop na época mesmo, assim, quando eu estava ainda iniciando e tentando perceber como é que era que eu poderia realmente ingressar isso de uma maneira fácil, né? De uma maneira, assim, certa, né? Cobrando da maneira certa e sendo valorizada pelo meu serviço, e isso aqui foi fundamental para mim. E, ó, mais uma diquinha também, em relação a essa questão de precificação, além do workshop, também tem lives aqui no YouTube com um monte de tema desse tipo, tá? De precificação, enfim, de como agregar valor ao seu serviço. E recentemente o Bruno até fez essa live aqui, ó, de quanto cobrar por um site também. E eu tô te mostrando essas coisas justamente porque nesse quadro aqui, no Analisando Sites, eu não abordo esse tipo de assunto, tá? De precificação, a parte negocial. Na verdade, isso aí é muito mais com o Bruno. Eu tô muito mais na parte aqui de ferramenta, de design, de técnica, né? Usabilidade e tudo mais. Mas essa parte negocial, cara, o Bruno, assim, é fera nisso. Tem esse workshop completão aqui para você maratonar, vai ficar disponível só até o final desse domingo, nesse final de semana agora. Então já aproveita, porque depois, ó, puf, vai sumir, não vai estar mais disponível pra galera, tá? Aproveita esse momento para maratonar. E também aproveita também para já dar uma maratonada nesses conteúdos aqui no canal, dessas lives do Bruno, ó, já tá na live 67, tem muita coisa atrás disso também. E com certeza você já vai ter aí uma boa ideia de como precificar os seus projetos da forma certa e ingressar nesse mercado aí com o pé direito mesmo da forma certa, beleza, gente? Então, assim, só já dando um disclaimer, tá? Mais uma vez, aqui eu vou estar focando principalmente na parte de design, de ferramenta, de usabilidade, de desempenho, essa parte mais técnica. Esse é o maior foco desse quadro aqui do Analisando Sites, tá? Se você quiser ver mais lives negociais, quarta-feira, toda quarta-feira tem live aqui no YouTube também, junto com o Bruno, em que ele aborda várias coisas nesse sentido. No entanto, gente, de qualquer maneira, assim, só para fechar ali a questão do preço, né? Dessas duas pessoas que eu vou analisar o site hoje, tanto do nosso aluno que mandou o site pra gente, que fez esse comentário que eu comentei ali no início do vídeo, quanto também o outro site que foi justamente um inscrito no workshop, porque o workshop ele tem lá um grupo de estudos também para galera que se inscreve lá no Facebook, inclusive a gente fica batendo um papo lá também, tem uma boa interação ali na comunidade dentro do Facebook também, né? E justamente um inscrito no workshop falou lá que ele vendeu esse site por R$ 350, o que é um preço muito pequeno para um site, tá, gente? Muito, muito mesmo. Ainda mais do nível ali que ele criou. E assim, ele mostrou lá pra gente, o site ainda tá em desenvolvimento e começou a sentir que provavelmente aquele preço não estava muito ok, de acordo com as coisas que ele estava vendo no workshop. Então já foi um bom sinal para isso, já começou a destravar aí essa sementinha na cabeça dele. Então, assim, gente, isso é normal, tá? Não tô aqui para julgar qualquer pessoa que já tenha cobrado um site nesse valor, eu mesmo já estive nessa pele também, porém, o maior intuito é ver todo mundo realmente se valorizando e valorizando o seu trabalho. Ninguém merece ter que, sei lá, fechar 10 sites por mês para você ter uma renda ali de R$ 3.000, enquanto tem gente com um site só vendendo mais que isso, sabe? Já faturando os R$ 10.000. Tem uma aluna aqui no curso, a Juliana, que tem até live dela aqui no YouTube também, que ela também já foi dessas que lá no iniciozinho vendia site a R$ 300 e hoje em dia ela fecha sites tipo de R$ 10.000 pra cima, sabe? Ela já tá faturando muito, muito, muito mais com isso e fazendo sites completíssimos, assim, inclusive complexos também, com valores bem altos. E não fecha por menos que isso. Então, assim, é uma coisa que pode destravar realmente a sua mente, assim, completamente e finalmente te valorizar e te levar à qualidade de vida que você quer, ok? Se inscreve lá no workshop e com certeza vai valer a pena. Mas então, bora lá agora para a parte da análise, porque no fim das contas esse é o objetivo desse quadro aqui, né? Vamos lá então. O primeiro site que eu vou analisar é justamente esse aqui, ó. Esse aqui do AlphaSat Digital. E, inclusive, esse site aqui foi justamente da pessoa que foi inscrita ali, né, no nosso workshop. O nome do criador desse site aqui é Claudio Mi, inclusive meus parabéns pelo projeto.
Eu não sei se você já fez outros sites antes, ou se esse aqui foi o seu primeiro, ou talvez uma das suas primeiras experiências, mas independente de qualquer coisa, assim, inclusive independente dos apontamentos que eu colocar aqui hoje, cara, assim, tá ficando muito show. O maior defeito mesmo que eu vejo nisso tudo foi o preço que foi cobrado, porque poderia ter sido bem mais, então eu fico com um aperto no coração de pensar, poxa, poderia ter vindo bem mais dinheirinho ali pro seu bolso, eu já senti isso na pele, então assim, cara, mas é a experiência. Nas próximas, assim, já fique sabendo que seu serviço tem muito mais valor que isso, beleza? Inclusive, vai prover mais valor também para a pessoa que você estiver fazendo ali o seu serviço, né? O seu cliente com certeza vai ter muito mais valor, muito mais do que esse valor que ele tá te pagando pelo serviço que você tá prestando para ele. E assim, tiveram vários pontos positivos também aqui no layout. Eu vou falando ao longo do processo aqui, a gente vai analisando cada uma dessas sessões e vai vendo o que tem de positivo, o que poderia melhorar e tal. E aí a gente vai vendo, beleza? Aqui, o primeiro ponto positivo que eu consigo já ver de cara é, primeiro, a aplicação da identidade visual. Esse site aqui, ele tem ali uma pegada um pouco mais clean, né? Mais claro, com azul, essa mescla ali. Paletas de cinza, paletas de azul, tons mais claros, para poder trazer esse sentido de modernidade e tranquilidade. E assim, ele conseguiu aplicar isso de uma maneira bem bacana. Dá para ver que as imagens elas foram bem trabalhadas nesse sentido também. Ó, aqui a gente tem uma película mais azulada, com uma foto que ilustra o produto também. Isso é um ponto muito, muito, muito bacana, porque a gente entrando nesse site, a gente já sabe, mesmo que eu não tenha lido ainda do que é que se trata, a gente já sabe que tem alguma coisa a ver com câmera de segurança, justamente porque tem um background ali bem trabalhado, com uma qualidade boa atrás. Tem já uma imagem que ilustra exatamente esse produto que eles oferecem, né, em relação ao serviço ali da empresa. Então, assim, essa ilustração visual do produto ou do serviço é muito importante justamente porque a primeira coisa que a pessoa faz quando ela entra no site é escanear imagens. Ela não vai ler, às vezes nem o título ela chega a ler. Eu mesmo faço bastante isso, assim. É até algo, acho que natural, assim, na nossa mente mesmo. A gente entra, a primeira coisa que foca a nossa mente são os visuais, as imagens e tal. A gente escaneia tudo isso, vê o que a gente consegue assimilar em questão de, sim, às vezes, milissegundos em relação a isso. E aí, se aquilo capta a nossa atenção o suficiente, a gente vai para o texto e vê o que está escrito lá. Então, assim, é importante que você dê um foco bom nisso e tente ilustrar o máximo possível aquilo que você está trazendo no seu conteúdo, beleza? Então, aqui já ficou bem bacana. Outra questão também bem legal foi a questão da diagramação, ó, você usou essas imagens, né, muito bem construídas aqui, ó, com uma boa qualidade também, esses shapezinhos aqui trazendo essa mesma ideia da paleta de cores, de modernidade e tal, achei bem bacana também. E aí, né, algumas coisas assim também, por exemplo, ilustração de ícones, né, consistência aqui desses divisorzinhos, ó, você usou essas linhazinhas aqui, uma linha aqui também, e foi utilizando isso ao longo da página. Então, tiveram vários pontos positivos que a gente vai comentando ao longo do processo, beleza? Mas olha só, o primeiro ponto de atenção que eu queria trazer aqui é que, dando uma analisadinha aqui rápida antes de começar a gravar, eu fui percebendo algumas disparidades de fontes ao longo da página, tipo algumas diferenças assim. E assim, como eu já trabalho com isso há um bom tempo e eu já tenho uma certa vivência com fontes, de cara eu já consigo perceber algumas nuances, algumas coisinhas assim, e tipo, ver se uma fonte é parecida ou se é uma fonte diferente da outra. Porém, mesmo que a pessoa não consiga perceber, até porque todas as fontes aqui que foram utilizadas, elas são parecidas, essas não serifadas, né? Mesmo que a pessoa não perceba de qualquer maneira, a gente utilizar muitas fontes dentro de um site pode afetar o carregamento da nossa página também, tá? Isso porque cada fonte que a gente utiliza, o navegador ele vai ter que ler algumas linhas a mais de código antes de realmente assim mostrar o site para as pessoas. E essa demora ali no carregamento, né, de ter que ler todas essas fontes que foram colocadas, pode diminuir a velocidade da sua página. Então, o que eu recomendo? Tente utilizar mais ou menos ali, por exemplo, uma fonte para título e uma fonte para texto e variar entre 2 pesos para cada uma dessas fontes. Por exemplo, a fonte de título com peso 600 e 400 e uma fonte para texto com peso 600 e 400, por exemplo. 600 para quando você quiser fazer negrito em alguma coisa e 400 em peso normal. Basicamente isso, sabe? Ou então, se você puder, utilizar uma fonte só e variar os pesos entre elas. Por exemplo, você coloca uma fonte ali meio que padrão, uma muito utilizada é aquela Montserrat, né? É o pretinho básico das fontes no geral.
E aí você varia os pesos entre uma fonte só e você vai ter um carregamento menor ainda. E ó, só para você ver, também tem uma extensão aqui, ó, essa Fontes Ninja, que ela é muito boa para você identificar as fontes que estão sendo utilizadas em um determinado site. E aí, para confirmar essa minha percepção aqui, quando eu cliquei nisso aqui, aí eu vi, ó, que tinha a fonte Raleway, Roboto, essa Varela, a Montserrat, ou seja, tem 4 tipos de fontes e com certeza tem pesos diferentes entre elas também. Cada uma dessas tem um carregamento no navegador e pode influenciar no desempenho. Então, assim, diminua para 2 fontes, coloca esses pesos que eu coloquei lá, que com certeza vai melhorar o seu carregamento e já pega também essa dica para próximos projetos também. Antes de qualquer coisa, já tenta alinhar quais são as suas fontes e quais são as suas cores e mantenha essa consistência ao longo da sua página, que com certeza vai te facilitar tanto na vida aí também, de não ter que ficar pensando, tipo, qual fonte eu coloco aqui? Como também, né, no visual e no desempenho da sua página, beleza? Agora, aqui, outro ponto. Ao longo da página, eu percebi que essa linha aqui, ela foi bastante utilizada. No entanto, quando a gente utiliza ela em forma de divisor, é mais comum e mais usual também que ela fique de uma forma um pouco mais discreta. Aqui eu acho que ela está concorrendo um pouco a atenção com as outras coisas que deveriam chamar mais atenção, como por exemplo esse botão ou até o título. Ela está concorrendo com eles ao invés de complementar. Então, assim, a minha dica é quando você utilizar um divisor desse tipo aqui, coloca mais ou menos ali na faixa de uns 15%, 20%, no máximo ali uns 25%, por exemplo. Claro que essa questão das porcentagens e tal e o tamanho é um pouco subjetiva, você vai ter que dar uma testadinha, mas de qualquer maneira, nunca grande o suficiente para concorrer à atenção com outros elementos que são mais importantes, ok? Isso é para ser um frufruzinho, é um detalhe, não um elemento realmente que vai fazer diferença na copy ou no layout em si. Um exemplo legal, por exemplo, foi esse aqui, ó. Um exemplo legal, por exemplo. Esse foi ótimo. Mas enfim, um exemplo legal foi esse aqui, ó. Você colocou só um frufruzinho aqui do lado e eu achei super chique aqui esse detalhezinho, sabe? Ficou bem legal. Então, assim, da mesma forma que isso aqui tá complementando, aqui, ó, se ele tivesse, por exemplo, pegando mais ou menos até aqui, assim, onde eu tô colocando o negocinho aqui do mouse, provavelmente seria só um detalhinho a mais, um frufruzinho ali para poder trazer um chance pro negócio, mas sem disputar com o restante, beleza? E eu vi também que você, acho que aqui essa listrazinha foi um divisor, né? Não é uma borda do próprio container. O que também, eu acho que aqui, nesse caso aqui, não causou um efeito muito legal, justamente porque tá parecendo uma quebra, sabe? Ele tá pegando de um lado até o outro, então parece que é uma borda naquele container e tem uma quebra entre esse menu e o restante aqui. Parece que não tem um espaçamento desnecessário ali entre eles. Foi a primeira impressão que eu tive, depois eu vi que realmente isso aqui é um divisor. Então, assim, a minha sugestão é que isso aqui, na verdade, tire mesmo, justamente para não dar essa impressão de quebra aqui, de não continuidade entre uma seção e outra. E se for utilizar, por exemplo, uma bordinha, coloca ali, ó, tipo uma bordinha inferior em cada um desses itens no menu quando a pessoa passar o mouse, né? Tentar aplicar de alguma outra forma que tenha um pouco mais de sentido com esse menu aqui e que não dê essa disparidade de mesclagem entre uma seção e outra. E outro detalhe também, muito importante, isso aqui, tanto em quesito de layout, como também em quesito de usabilidade, é uma coisa que eu sempre falo aqui na Analisando o Site. Gente, dê a atenção necessária para os itens que precisam da sua atenção. Sempre, em qualquer hipótese, em qualquer sessão que você for fazer, a primeira coisa que você tem que se questionar é qual é o nível de importância disso aqui que eu estou fazendo dentro do contexto da minha página. Nos meus elementos, qual é o nível de importância dele aqui dentro? Por exemplo, um botão da primeira dobra do site, da primeira seção, ele tem que chamar a atenção das pessoas. Eu não estou falando para você fazer um botão gigantesco, verde-lima, com bolinhas roxas que pisca e pula, enfim, não é isso, tá? Mas, de qualquer maneira, ele precisa ter um contraste visual suficiente para, mesmo que você dê uma apertadinha no olho assim, ó, e comece a vesgar as coisas, sabe? Ele vai continuar aparente para você. Qualquer coisa, faz esse exercício assim. Tipo, se você apertar o olhinho e ficar olhando para um local, as coisas vão ficar meio embaçadas e aquilo que não se destaca vai se embaçar junto com o restante. No entanto, se tem alguma coisa que chama atenção, ela vai continuar no foco do seu olhar. E aqui, esse botão, ele tá muito mesclado, sabe? Ele tá só com um risquinho mesmo, assim, de linha. E ele tá chamando até menos atenção do que os outros elementos. Então, assim, a minha dica é, dê um contraste visual maior para ele.
Coloque uma largura lateral maior para ele, tipo, por exemplo, de uns 45 pixels de cada lado no mínimo. Coloque uma cor sólida também embaixo dele aqui, ó, por exemplo, ou um branco, ou então um azul mesmo aqui para poder destacar ele mais, tá? E além disso também, apesar de essa cor aqui de trás estar bem legal, eu aumentaria um pouquinho também essa sobreposição de fundo justamente para poder trazer um contraste melhor para a leitura, tá? Aqui ainda tá dando para ler, no entanto, a legibilidade tá ali bem na trave assim mesmo, sabe? Um pouco menos que isso e já estaria bem difícil de ler. Então, assim, dá uma aumentadinha nessa película para poder aumentar o contraste entre esses elementos, principalmente para o botão mesmo aqui, porque o botão tá bem apagado nesse ponto que ele tá. E aí, dessa forma, você vai ter uma legibilidade melhor e, ao mesmo tempo, também um botão que chama atenção, tá? Esses botões, eles são muito importantes para a gente dar uma atençãozinha especial para eles, porque, querendo ou não, são os botões que fazem a conversão da página, né? Então, se a gente quer que as pessoas cliquem em algum lugar, no mínimo, aquele lugar ele tem que ser visível o suficiente para elas, ok? Mas bora lá, bora seguindo então. Vou descer aqui um pouquinho. Cara, eu adorei pra caramba essa ilustração aqui dessa câmera. Eu achei muito fantástica essa manipulação e tal, a forma que foi colocada aqui. Foi uma das primeiras coisas que me chamou a atenção. Foi muito bem pensado mesmo. A única coisa que eu teria um pouquinho de cuidado é que a primeira vez que eu vi esse site, ele tava em widescreen. Só que olha só, quando a gente aumenta aqui a tela, né, por exemplo, como eu tinha visualizado quando tava wide ainda, aqui, esse background aqui, ele começa a dar uma cortada aqui em cima. Isso porque aqui em cima a gente tem um divisor de seção branco, né? Ali embaixo do Elementor mesmo que a gente coloca. E aí, uma forma de você, por exemplo, arrumar isso aqui é colocando esse background como centralizado superior. Dessa forma, ele sempre vai pegar aquela partezinha ali branca em cima e não vai dar esse corte desnecessário aqui, tipo, causando essa quebra, sabe? Nas seções. Mas, no entanto, assim, pelo menos aqui para uma tela mesmo Full HD, tá dando para visualizar bem bacaninha de qualquer maneira. Vão ter algumas coisas que vão quebrar mesmo para wide, dependendo. Quem usa a tela widescreen já tá um pouco acostumado com isso, mas na medida do possível sempre tenta dar uma testadinha para ver se tem alguma coisa que tá causando uma disparidade muito grande para essas telas, beleza? Um outro detalhezinho também que eu percebi aqui foi que, primeiro, bem legal que você tenha se mantido nessa paleta tipo, por exemplo, de variações de cinza, variação de tons mais clarinhos, assim, tipo um branco, então um cinza bem clarinho, quase branco, e também esses tons de azuis. No entanto, essa parte do azul, eu acho que ela se mesclou um pouquinho demais. Por exemplo, aqui, ó, aqui a gente tem esse azul um pouco mais forte, né? Aqui a gente tem o azul bem clarinho, aqui a gente já tem o azul com uma saturação um pouco diferente também, pendendo ali para um outro tipo de azul. E aqui embaixo a gente tem um outro também bem mais saturado, que é aquele azul royal, assim mesmo, bem forte. Então, assim, paletas monocromáticas são legais da gente utilizar, no entanto, a gente precisa dar uma regradinha ali e ver se esses tons, eles realmente combinam, tá? Só porque, por exemplo, uma coisa é azul, não significa que a gente pode usar todos os tipos de azul, por exemplo. Não tô falando que esse foi o caso aqui, mas é só, assim, uma coisa pra gente poder ficar pensando, tá? Tipo assim, eu peguei uma cor ali, roxo, e eu quero usar uma paleta monocromática nesse sentido, pegar alguns tons de roxo. Então, eu vou separar, por exemplo, 3 cores de roxo aqui que combinam entre elas, separar só essas 3 mesmo assim no máximo, para não dar uma avacalhada demais também na paleta do site, e aí trabalhar em cima delas. Tem um site, inclusive, esse Adobe Colors aqui, ó. Deixa eu entrar nesse aqui, peraí, aqui, ó, esse color.adobe.com. É muito bom para você realmente, assim, ter uma inteligência que te diga isso da forma correta, sabe? Ele já vai dar uma analisada. Por exemplo, eu vou pegar aqui um rosa aqui vou tentar pegar esse hexadecimal aqui. Ah, ele não tá identificando, mas deixa eu tentar pegar uma outra aqui. Deixa eu ver. Ah, ele não tá identificando aqui. Deixa eu tentar aqui. Beleza, agora foi. Deixa eu puxar aqui uma corzinha, deixa eu tentar puxar aquele rosa. Ai, te acho. Não tá indo. Aqui. Vai, pega. Achei, pronto. Aqui, peguei um azul nessa cor. Eu tô aqui com essa extensão no Colorzilla e dependendo de onde ele estiver tentando pegar, às vezes ele tem uma certa dificuldade, mas no geral é uma extensão muito boa pra gente garimpar cores, tá, gente? Mas enfim, voltando aqui, eu garimpei esse azul aqui, ó, e eu vou trazer aqui para essa ferramenta da Adobe Colors que me diz ali as complementares das cores, né? Por exemplo, eu consigo gerar paletas monocromáticas, de tríades mesmo, tudo baseado ali no círculo cromático.
Não tô falando que você precisa ser um expert em cores, entender tudo do ciclo cromático, essas coisas todas, não, tá? Mas isso aqui, pelo menos, pode te dar uma ideia ali de uma base. Por exemplo, ó, falando em paletas monocromáticas, né, que são todas na mesma linha de cores. A gente seleciona essa segunda opção aqui, eu venho aqui e copio, e colo, aliás, a cor que eu garimpei, e ele vai me trazer possíveis variações dentro do ciclo cromático mesmo aqui, por exemplo, ó, nessa mesma linha, tá vendo, de cores em que ele tá, de cores que podem ser complementares entre si com essa que eu estava falando. Então, por exemplo, ó, se eu pegar aqui essa cor e essa cor, eu já posso ter uma tríade monocromática para poder usar dentro do meu site. E assim, poderia ter sido trabalhado, eu já dei um pequeno spoiler ali, poderia ter sido trabalhado aqui, sabe? Pega ali no máximo uma paleta de 3 cores monocromáticas entre uma cor só, por exemplo, e aí você varia entre elas, beleza? Mas tá, voltando. Ah, aqui, ó, essa parte aqui dos ícones, mais uma vez, eu achei super legal. É muito bom quando você utiliza uns ícones que tem esse ar um pouco mais personalizado, né? Não é aquele negócio assim, tipo cruzinho, que a gente pega lá nativo do WordPress ou do Elementor ou com alguma coisa assim. Tipo, ele dá um ar mais profissional e, ao mesmo tempo, também todos os ícones complementando entre si. Todos com o mesmo estilo, o mesmo traço, a mesma cor. Então, isso traz um profissionalismo também, e eu adorei essa parte aqui dos contadores, beleza? Agora, passando um pouquinho mais para baixo aqui, ó, esse aqui, a gente já consegue ver 2 probleminhas aqui. Primeiro, eu gostei bastante desse fundinho aqui fixo que você colocou por trás, ficou bem charmoso esse tipo de efeito aqui. Porém, em relação a esse fundo, mais uma vez, igual esse aqui, ó, lembra que eu falei que esse aqui ele já estava no limite, se a gente colocasse uma película mais transparente que isso, provavelmente daria problema de leitura? Aqui eu já consigo ver isso. Embaixo, apesar de ser um fundo legal, tem muita poluição para a gente conseguir ver o texto por fora. Não me dá vontade de ler isso aqui, porque eu não consigo ter uma boa legibilidade, meu olho fica meio confuso, tipo, eu foco no fundo que está aqui atrás ou eu foco no texto? E se eu for para ler o texto, eu vou ter que dar uma apertadinha no olho para conseguir ler, porque olhando assim parece que as coisas se embaçam, sabe? É importante que a gente sempre dê um contraste necessário para o nosso texto. E que os fundos, eles sejam exatamente isso, fundos. A gente pode colocar uma textura fixa, alguma coisa assim, no entanto, nada que realmente impeça a legibilidade daquilo, ok? Ó, inclusive, deixa eu até ver aqui, ó, acho que tem um site que dá para trazer um exemplo disso. Deixa eu mostrar aqui. Opa, tô entrando aqui no painel do WordPress. Aí não, né? Aqui, ó, por exemplo... Esse site aqui, inclusive esse site aqui foi um que eu desenvolvi para um tutorial que já está disponível aqui no YouTube, tá? Depois vocês dão uma olhadinha aí, acredito que tá como site institucional, alguma coisa assim. Foi um dos últimos que foram postados aqui no canal. E olha só, aqui atrás, nesse fundo aqui, ele tá praticamente só como se fosse uma textura mesmo, sabe? Eu tenho uma textura de coworking aqui, de uma imagem aqui atrás, e quando eu desço, ela também fica fixa, só que de qualquer maneira, ela não impede em nada a legibilidade dessa nossa primeira seção aqui, ó. Se eu aproximar um pouquinho mais, vocês vão ver que aqui atrás ele tem um fundo realmente que é como se fosse uma textura mesmo. E, né, tem uma película bem forte para poder não prejudicar essa legibilidade aqui do fundo. E ó, quando a gente pega e olha... Opa, tô no outro site aqui. Quando a gente pega e olha esse aqui, dá pra ver que tem um contraste que não é bom o suficiente pra gente conseguir ler isso da melhor maneira, beleza? Então, assim, tente colocar películas que gerem esse contraste, que com certeza vai melhorar a usabilidade da página de vocês. E outro detalhe também é a questão aqui do grid dessa página. Ó, se a gente vir aqui, ó, na extensão... E trouxer para cá, por exemplo, uma reguinha, essa aqui é a extensão Grid Ruler também. Eu adoro essas extensõezinhas que fazem com que a gente consiga alinhar as coisas perfeitamente, ó. Aqui eu puxei um gridzinho para cá e eu vi que, ó, aqui teve uma sobra, né? Aqui já pegou mais rente também, deixa eu trazer aqui pro outro lado, né? Tem aqui tá seguindo um padrão aqui nessa seção também. No entanto, essa aqui, ela já se estendeu, já deu uma estendida, né? Isso porque, muito provavelmente, essa seção aqui, caso ela não tenha sido, por exemplo, pega por aqueles blocos padrões ali do Elementor, de qualquer maneira, ela não está com uma largura máxima definida. O ideal é que a gente sempre defina ali uma largura máxima de, por exemplo, uns 1.200 pixels, 1.180, 1.220, aí vai da sua preferência. Normalmente eu utilizo ali na faixa de 1.200. Você coloca essa largura máxima e aí todos os elementos vão seguir, no mínimo, aquele grid ali. Inclusive, ó, se eu for para uma tela wide, é capaz da situação dar uma piorada aqui, ó, tá vendo? O meu grid ele já veio para cá, aqui, ó,
E olha só, o tanto que ele já se estendeu, o negócio ele realmente vai de um lado a outro. Isso porque não tá dentro de uma largura máxima. Ele provavelmente tá só com um padding aqui nas laterais. E aí, isso também não é uma boa prática, tá? Então, inclusive, eu sempre falo bastante sobre isso aqui no Analisando. Nos tutoriais que eu faço aqui pro canal, eu também mostro como setar esse layout direitinho ali, colocar essa largura máxima, caso vocês queiram dar uma olhadinha depois, beleza? E também, sempre que a gente tem textos ali que são um pouco mais extensos, evitar de deixar eles dessa forma aqui, ó, centralizados, porque isso dificulta um pouquinho a leitura, tá? Textos mais extensos é legal você dar uma alinhada à esquerda, porque o nosso olhar ele já está mais acostumado a ler as coisas da direita para a esquerda. E quando a gente tem assim, ó, por exemplo, esse texto aqui, né, que ele é um pouquinho maior, ele de uma forma centralizada, a gente tem um pouco mais de dificuldade de ler naturalmente do que se um texto ele está alinhado ali à esquerda. Justamente porque o texto alinhado à esquerda ele já tem uma origem definida e um final onde a gente consegue chegar passando ali o nosso olhar, né? E, se possível, também não deixar eles pegando toda a largura da tela. Deixa eu até ver se tem algum outro exemplo aqui. Nesse site aqui não tem. Mas aqui, ó, tem, na verdade. Por exemplo, textos assim, ó, nessa largura aqui, dão muito mais vontade de ler do que textos que se estendem bastante, assim, ó, onde a gente tem que dar uma dançadinha com a cabeça. Então, sempre que você tiver um texto um pouquinho maior, dá uma encolhidinha nele, por exemplo, de um lado ou outro na tela, mas evita colocar ele todo estendido, tá? Isso aí vai fazer com que as pessoas tenham mais interesse de ler a copy que você está trabalhando também. E aqui, achei legal que você trabalhou ali um visual também para poder mostrar os produtos, né? Mais uma vez, para mim, o ponto forte desse site foi realmente o visual dos produtos mesmo, assim, você trabalhou isso de uma forma bem legal. Aqui, como o site ainda está em desenvolvimento, eu vi que essas imagens aqui, por enquanto, ainda são de banco de imagem, né, e tal, mas quando tiver a fotinha da equipe aqui também, com certeza vai ficar bem legal. Esse sombreamento aqui também ficou bem bacana. Minha única diquinha é que você dê uma prestada de atenção ali, por exemplo, nos arredondamentos que estão sendo trabalhados. Esse card aqui em cima, ele tem um arredondamento que, se eu não me engano, deve ser de uns 15, 20 pixels mais ou menos. E aqui a gente tem nenhum arredondamento, né? Tá tudo ali na base das arestas mesmo fixas do card. Então, para trazer essa consistência, defina um arredondamento, por exemplo, eu vou usar 15 pixels nos meus cards. E aí, todos os cards que você tiver ao longo da sua página, você coloca esse mesmo arredondamento para todos parecerem o mesmo elemento, beleza? Então, só essa dicasinha aqui, mas ficou bacana desse jeito aqui. Eu adorei essa sombrinha, bem discreta, mas ao mesmo tempo bacana também. A parte das logos eu achei que ficou bem legal. Eu gosto também de muitas vezes, dependendo das logos, deixar elas de uma forma um pouco mais monocromática também. Ó, se eu entrar, por exemplo, num site aqui que foi desenvolvido para um tutorial aqui dentro do curso mesmo, um módulo do nosso curso. Vou mostrar aqui rapidinho. Tá carregando. Isso porque muitas vezes as logos elas têm uma identidade visual completamente diferente da que a gente está trabalhando, né? Tem cliente que tipo entrega umas logos assim, umas logos fosforescentes, bem grandonas e não sei o que, com umas cores bem diversas. E quando a gente coloca dentro do site fica um carnaval. E uma forma bem assim elegante da gente fazer isso é dessa forma aqui, ó. Deixando todas elas monocromáticas, né, de uma corzinha só ali, muitas vezes um pouquinho mais transparente também, tudo mais, para poder deixar mais discreto. E aí, dessa forma, você não vai sair da sua identidade visual e ainda vai transmitir esses logos de uma forma bem elegante também dentro do site. É só dar uma tratadinha antes que já fica bem bacana. Por fim, já indo aqui mais para o finalzinho do site, ó, a gente tem esse rodapézinho aqui de orçamento, bacana. Eu tomaria cuidado com esse elemento aqui de título. Isso porque ele está muito parecido com o elemento do botão aqui. É claro que aqui ele está bem diferente, né? Tem alguns casos que são muito mais parecidos, mas já fica a dica também, gente. Sempre que você for utilizar um determinado elemento, faça o máximo possível para ele não ser confundido com o botão. As pessoas elas têm muita mania de sair clicando em qualquer coisa que parece um botão. E quando aquela coisa que parece um botão não faz uma determinada ação, provavelmente ela vai ficar frustrada por causa disso. Então, assim, deixa os botões iguais pela página mesmo, às vezes com alguma diferença de tamanho, dependendo da hierarquia daquele botão, tamanho ou cor, mas assim, com o mesmo formato e coisas que não são botão, façam bem diferentes desse elemento de botão que você determinou, sabe? Para poder realmente não ter chance aqui, tá? Esse aqui ele tá parecendo mais com um bannerzinho mesmo. Na verdade, acho que a minha maior estranheza em relação a isso aqui é que parece, na verdade, ser um item desconectado daquilo que ele faz parte.
Então, assim, aqui a gente tem um quadrinho, né? Aqui que ele vai aqui para cima e tal. Mas por ele estar num contexto visual diferente do resto, parece que isso aqui não está conectado com isso aqui. Como isso aqui tem o mesmo contexto disso aqui, na verdade, talvez o mais legal seria que os dois estivessem dentro de um quadrinho só, né? Que fosse um quadrinho, por exemplo, ó, que viesse até aqui, né? Passasse um pouquinho aqui para cima, mas que integrasse esse formulário também. Isso porque isso aqui está conectado com esse, mas esse aqui está parecendo que está muito mais conectado com isso aqui do lado do que com isso aqui em cima. Então, sempre pense, tipo, ó, esse meu elemento aqui é um título de quê? É um título do meu formulário. Então, eu vou conectar as duas coisas. Vou deixar um espaçamento próximo entre eles, né? Vou deixar todos eles dentro ali do mesmo contexto de cor, de quadro, de tudo, para as pessoas baterem o olho e saber, tipo, ó, isso aqui é disso aqui. Fazem parte da mesma família. E se alguma coisa fizer parte de um contexto diferente, dá uma desconectada, seja de espaço, seja de cor, seja de quadro, né? Enfim, deixar coisas próximas uma das outras, beleza? É tudo uma questão de proximidade de contexto. E aí, vamos ver aqui, rodapézinho meio padrão aqui também. Agora, a minha dicasinha também final aqui para essa parte do desktop seria em relação a esses botões, ó. Quando a gente vem aqui, aí vem outra extensão também. Eu sempre esqueço o nome dessa extensão, mas acho que é Mobile Simulator, o simulador de celular, alguma coisa assim. Mas enfim, quando a gente ativa aqui essa extensãozinha, a gente tem tipo realmente uma simulação, né, de responsiva. Aí eu consigo puxar pro iPad, pro mobile aqui e deixar ele bem visual. Minha internet tá bem lenta aqui hoje. Mas enfim, ó. Aqui, gente, no caso, fica aqui um botãozinho desse arrow, essa setinha aqui pra cima, né? E esse botãozinho aqui do WhatsApp, que inclusive ficou bem bonitinho também, meus parabéns. Mas assim, o legal é que, na verdade, a ordem ela seja inversa. Talvez, inclusive, até esconder isso aqui para mobile também, tá? Porque ele tá tomando muito espaço ali da tela. 2 botões ao mesmo tempo pode irritar um pouquinho a pessoa que estiver scrollando ali. Mas, de qualquer maneira, o botão mais essencial, que nesse caso aqui é o do WhatsApp, o mais ideal é que você deixe desse lado aqui. Isso porque fica mais próximo desse polegar direito aqui, né? E assim, estatisticamente, a maior parte das pessoas são destras e até as pessoas que são canhotas, elas já estão um pouco habituadas também com as coisas já estando desse lado aqui. Então, assim, sempre deixe o mais próximo possível o botãozinho do seu polegar aqui para a pessoa realmente nem precisar raciocinar. Ela pega e clica ali, beleza? Já fica a diquinha aqui também. Inclusive, essa foi uma dica que eu peguei com o Edu, depois eu fui pesquisar mais a respeito também, e tem tudo a ver com essa questão de UGS aí ao longo da página, beleza? Mas enfim, o responsivo aqui também ficou bem bacana. Eu daria uma alinhada em relação a algumas questões de espaçamentos, ó, por exemplo, esse espaçamento aqui ele ficou muito grande para mobile, tá? Tentar fazer com que a primeira dobra tome no máximo 100% da primeira tela aqui do celular, né, do primeiro scroll. Então, ó, essa primeira dobra aqui, por causa desse espação que ele tem aqui, ó, ele tá pegando bem mais do que o necessário. Eu tenho que scrollar para conseguir terminar de ver. Você consegue fazer isso diminuindo a altura dessa seção, beleza? E aí, dando também uma ajustada em tamanhos, em espaçamentos, ó, por exemplo, esse título aqui, ele é mais importante do que esse aqui, né? No entanto, aqui eles estão com o mesmo tamanho, ou talvez esse aqui esteja até um pouquinho menor. Então, dá uma aumentada justamente para poder dar essa sensação de título mesmo aqui, uma hierarquia entre títulos. Dá uma ajustada nesses espaçamentos aqui, ó, que ficaram um pouco grandes demais e desconectados, né? É sempre melhor a gente pecar um pouco para mais do que para menos. Seria pior se tivesse tudo muito apertado, mas de qualquer maneira dá uma comedida ali para eles também não ficarem muito desconectados uns dos outros, ok? E aqui, deixa eu, ó, dar uma alinhada também nesses textos aqui, ó, à direita, porque isso também facilita a leitura, melhorar o contraste também, do mesmo jeito que o desktop. Ó, desconexão muito grande desse espaçamento aqui também, né? Enfim, aqui, ó, se você puder dar uma diminuída na altura dessas imagens para o mobile também, justamente porque a pessoa precisa scrollar muito para conseguir chegar até o texto. Ó, só essa imagem aqui, ela tá pegando praticamente toda a tela. E quanto menos scroll você puder fazer com que a pessoa tenha que fazer no celular, mais chances ela tem de consumir todo o conteúdo da página que você está disponibilizando. Se ela tem que scrollar muito, dá preguiça das pessoas. Então, dá uma diminuidinha. Não a ponto de ficar poluído visualmente, mas pelo menos dá uma diminuída no que você puder fazer, de uma forma que não impeça ali, né, a parte visual do site. Beleza? Então, ó, dá uma diminuída nessa altura aqui.
E, né, no geral, as mesmas coisas que eu tinha falado ali pro desktop também, ó. Esse aqui tá desconectado desse rodapé também, né, dá uma ajustada nesses espaçamentos aqui, ó. A gente tem um espaçamento muito grande aqui e nenhum espaçamento em cima e embaixo, então dá um espaçamentinho aqui em cima e embaixo também. Mas assim, no geral, é praticamente as mesmas diquinhas que eu dei pro desktop também, beleza? Bom, Claudiomi, mas basicamente esses eram os feedbacks que eu tinha para essa página em si. Mais uma vez, principalmente se esse aqui foi um dos seus primeiros projetos aqui de site, uma das suas primeiras experiências dentro do WordPress, com Elementor e tal. Meus parabéns pelo projeto, já tá um desenvolvimento bem bacana. Acredito que alinhando essas coisinhas assim pode elevar ainda mais o nível de usabilidade e de layout dentro do seu site, tá? Foi um prazer poder analisar esse projeto aqui. E, mais uma vez, né, assim... É legal que tenha sido um projeto que foi fechado e tal, mas as próximas vezes vamos valorizar melhor esse preço aí, dar uma maratonada nesses conteúdos aí do Bruno também, que com certeza vai fazer com que você coloque muito mais dinheiro nesse seu bolso e tenha mais qualidade de vida nos seus projetos, ok? E o próximo site, que é justamente de um aluno que hoje em dia já tem acesso ali ao curso, à comunidade e tudo mais, mas que de qualquer maneira vendeu esse aqui também a precinho de banana na época, quando ele ainda não era aluno do curso, é justamente esse aqui. Esse aqui é do nosso aluno Ricardo. E mais uma vez também acredito que inclusive eu já analisei um outro site do Ricardo aqui, se eu não me engano, tá? Eu posso estar enganada aqui, mas de qualquer maneira eu acredito que sim. E assim, mais uma vez, meus parabéns também pelo projeto, tá, gente? Todos os projetos que eu mostro aqui, eu sempre já dou esses parabéns mesmo, justamente porque a minha intenção não é criticar o trabalho de ninguém, tá longe de mim, muito pelo contrário. Na verdade, é fortalecer realmente todo mundo aqui junto. Vamos ter um debate aberto aqui sobre as coisas que a gente pode fazer para melhorar mesmo nesses projetos, né? Aplicar na nossa própria vida também, pegar esses conceitos de princípios, de usabilidade e ver aquilo que pode ser aplicado naquilo que a gente estiver fazendo, beleza? Mas esse site aqui ficou show de bola, assim, em vários aspectos. E dou os parabéns também, porque já tá no ar, já foi validado pelo cliente, né? Aparentemente também o cliente já tá tendo resultado através disso. Então, assim, só por isso aí já vale os parabéns também, beleza? E o primeiro ponto, inclusive, que eu tenho para elogiar desse site, mais uma vez, igual o primeiro, foi a questão da aplicação das cores. Eu acho que foi bem coeso nesse sentido, essa aplicação do azul, né? A paleta de azul, com esse contraste aqui do amarelo também, que é uma cor que combina bastante com esse tipo de azul. Tons mais claros aqui embaixo também, para poder trazer essa leveza, né, e tal. Esses formatinhos aqui também, ó, sobreposição de uma seção e outra, que traz uma modernidade bem legal também. Então, assim, tiveram vários pontos positivos e a gente vai vendo isso ao longo da página, beleza? O primeiro ponto que eu tenho aqui de atenção é também em relação às fontes. Diferente do primeiro site, esse aqui eu acredito que... Deixa eu até dar uma confirmadinha aqui para relembrar. Esse aqui, Fontes Ninja, ó. Ele utilizou meio que dois tipos de fonte aqui. Acredito que esse Roboto Slab deve ter vindo de algum elementozinho padrão ali do Elementor, porque por padrão o Elementor ele usa Roboto e, se eu não me engano, Roboto Slab para algum tipo de tipografia lá. Não me recordo de cabeça de qual que é. Mas esse aqui deve ter sido avulso assim mesmo dentro do Elementor que saiu. Porém, o meu ponto de atenção só é em relação à disparidade dessa fonte com a fonte utilizada na logo. Dá para ver, assim, claramente, até porque as duas estão em caixa alta, que esse título aqui ele tem uma aparência bem diferente do título que é utilizado aqui na logo, que está muito parecido, inclusive, está muito mais parecido com o Roboto até do que esse aqui que foi utilizado. Aliás, eu tô... falando o contrário, aliás, esse aqui é o Nunito, isso. Esse aqui é Nunito e o de baixo, né, o do texto é o Roboto. O Roboto, ele é um pouquinho menos arredondado do que esse aqui de cima. Então, assim, tem uma disparidade muito grande entre esse e esse aqui. Uma dica, assim, que normalmente eu faço, até na minha vida, e eu dou para as outras pessoas também, é que quando a pessoa tiver uma logo, tenta se basear naquela logo para você fazer elementos do seu design ao longo da sua página, sabe? Tipo assim, qual que é a fonte que é mais aparente aqui na minha logo? Será que eu consigo utilizar uma fonte como essa aqui, ou alguma parecida com essa nos títulos do meu site, por exemplo, para poder remeter a essa identidade da logo? Muitas vezes o cliente nem sabe qual que é a fonte que foi utilizada, mas dá uma pesquisadinha lá no Google Fontes, vê se tem alguma que parece mais, pelo menos com aquela logo ali que você tem disponível, e tente, né, fazer alguma coisa nesse sentido.
Outra coisa também, ó, essa logo aqui, ela tem essas duas cores, elas foram utilizadas no site, beleza. No entanto, elas têm arestas menos arredondadas, né? Ela é mais quadradinha ali. Então, talvez trazer um site que não tem elementos muito arredondados, para não causar o impacto, né? Não bater de frente com esse layout da fonte, aliás, da logo, pode trazer uma consistência melhor naquele design. E assim, gente, isso é muito subjetivo, tá? No geral, assim, vai de acordo com o gosto do cliente, do seu gosto também, das referências que você receber de qualquer maneira, tá? Não necessariamente precisa seguir isso, mas de qualquer maneira pode ser um norte para você, tipo, se basear e tentar pensar, tipo, eu não tenho ideia nenhuma do que fazer no meu layout, se eu uso coisa arredondada, se eu uso mais quadrado, se eu uso mais aquilo ou isso. Usa a logo, né, a seu favor ali e tenta criar alguma ideia através disso, beleza? E aqui, gente, ó, aqui, na verdade, eu vi que o site, ele utilizou de forma completamente contrária a isso. Não que seja necessariamente errado, tá? É o que eu falei, é muito subjetivo em relação a isso, depende também do que a cliente estava querendo, né? A ou o cliente, enfim. Mas, de qualquer maneira, né, foi ali no sentido inverso, de pegar uma fonte bem mais arredondada também, trazer elementos mais arredondados. Ó, aqui a gente tem essa imagem com essas pontas arredondadas de cada lado, um quadrado aqui em cima também, né, o quadrinho ali bem arredondado aqui em cima também. Mais uma vez, tem aqui esse elemento do divisor aqui do lado, né? Ele já tá um pouco menor também do que esse aqui que a gente viu, ó. Esse aqui, ele tá concorrendo um pouquinho mais, mas de qualquer maneira também acho que se desse uma diminuída nele, ainda poderia até ficar mais elegantezinho, só pra ele ser um frufruzinho ali de detalhe, né? Mas enfim, ficou legal aqui o espaçamento, eu gostei desse tipo de manipulação aqui, essa máscara utilizada aqui nessa imagem também. E aí, ó, tem aqui divisores também arredondados, né? Então, assim, tem um contraponto bem grande em relação ao elemento que é utilizado aqui na logo. E mais um detalhe também, além dessa questão da identidade que já existe no nicho que a gente está trabalhando, também tem o próprio nicho em si em que o site pertence. Pode ser, né, que você tope ali com um advogado, uma advogada que queira um site realmente bem disruptivo, todo arredondado e não sei o quê. E assim, gente, se o cliente está querendo, cara, vai na linha ali do que ele está querendo e tenta fazer o melhor possível através disso, né? Não, a gente não vai ficar batendo ali com o gosto do nosso cliente também, assim, até porque é ele que está pagando pelo site que ele quer, né? Mas, de qualquer maneira, é comum que essas formas um pouco mais orgânicas, assim, que não tem muito, por exemplo, um início, fim, né? Essas coisas mais assim, uou, né? Mais orgânicas mesmo, elas não se encaixem muito para um nicho jurídico. Normalmente são pontas um pouco mais retas ali, né? Uma coisa um pouco mais fixa, mais padrãozinha mesmo e tal, que não cause muito essa disrupção de modernidade e tal. Então, assim, dá uma olhadinha, tipo, vê se aquilo que você tá com vontade de fazer se encaixa realmente naquele nicho, né? Vê se convém, até porque pode ser que você tenha todo um negócio ali, faça todo um site, simplesmente porque você tava com vontade de fazer um site com dobras muito disruptivas e tudo mais. Depois você mostra pro seu cliente e ele vai ficar assustado, tipo, nenhum site de advocacia que eu tenha visto segue essa mesma linha. Eu não entendo por que o meu tá seguindo isso, entendeu? Ele pode se sentir um pouco, enfim, né, ali um pouco, enfim, assustado com aquela situação. Então, tenta ver as referências e ver o que é trabalhado ali no nicho, justamente para não fugir muito também daquilo, né? A não ser que seja realmente da vontade ali do seu cliente. Mas, enfim, outra coisa também é a questão da consistência. Aqui, a gente tem um tipo de imagem com essas dobras sendo trabalhadas aqui. No entanto, aqui, isso já acabou, né? Já não teve mais essa mesma utilização. Então, se você decide utilizar um tipo de imagem ali para poder ilustrar de uma determinada maneira, tenta trazer isso também nas outras páginas. Aliás, nas outras seções, né? Se eu ver aqui, ó, por exemplo, vou até dar um spoilerzinho, tá? Isso aqui é uma página que foi construída para um próximo tutorial aqui no YouTube. Aí vocês já vão ter acesso aqui. E olha só, nessa página aqui, ó, eu utilizei, tá vendo? Uma imagenzinha em que tem a imagem da pessoa, ela tem essa bordinha dourada aqui em volta dela, e tem esse quê ali de, tipo, sempre ter alguma coisinha que ultrapassa a borda daquela imagem, né? Como se a pessoa estivesse saindo ali. Isso foi um estilo que eu defini para essa imagem aqui, né? Isso aqui eu utilizei tanto nessa imagem aqui, e se eu descer aqui, ó, como nessa aqui também, né? Que é a outra imagem desse estilo aqui que foi utilizado ao longo dessa página aqui.
Então, assim, foi um estilo que eu defini, tipo, acho que isso aqui vai ficar legal aqui dentro da página, é um frufruzinho bacana, vou levar isso para as outras páginas, para as outras imagens que eu for utilizar também. Então, aqui foi utilizada essa máscara, seria legal se essa máscara continuasse, ou então que não usasse de jeito nenhum para não ter essa quebra desnecessária, ok? Deixa eu ver aqui, ó, os botões também arredondadinhos aqui, bacana. Acredito que só pela questão da cor já deu um bom contraste também. Poderia até ficar um pouquinho maior esse botão aqui, tá? Talvez aumentar uns 5 pixels, por exemplo, em cima e embaixo, já poderia deixar ele até mais gordinho e chamando mais atenção. Eu adoro um botão gordinho. Aqui, ó, esse divisor aqui, mais uma vez, muito grande também, tá concorrendo a atenção com o próprio título. Parece que o título, na verdade, ficou pequenininho perto dele, então dá uma diminuída para ele poder ficar menor. O lance da centralização também do alinhamento, mais uma vez pegando aqui. E tá vendo, gente? Esses princípios, eles são técnicas mesmo que, tipo assim, o maior princípio aqui que eu quero trazer pra vocês é a questão de plantar uma sementinha assim na cabeça de vocês, realmente, sabe, gente? Tipo assim, tem coisas que elas se repetem e eu fico até sentindo que, tipo, cara, eu falo e parece que é até a mesma coisa, assim, quando eu tô nesses analisando sites, justamente porque são técnicas que normalmente são as que as pessoas mais deslizam, sabe? São princípios fixos do design. É o arroz com feijão ele do design que a gente precisa manjar bem daquilo ali para poder fazer todo o resto muito melhor. Então, assim, ó, textos um pouquinho maiores, não centralizados, ficam muito mais fáceis de serem lidos. Então, se isso aqui, por exemplo, tivesse sido tudo alinhado para cá, ó, ficaria mais fácil de ser lido e não causaria, tá vendo, essa voltinha aqui, ó, que faz com que o nosso olho fique um pouco confuso quando a gente está lendo. E além disso também, além da legibilidade não ficar muito boa com textos maiores centralizados, ainda tem a diferença de alinhamento que faz a gente ficar mais confuso ainda. Porque esse título aqui, ele tá alinhado à esquerda. A gente pode ver ó, que todas essas palavras aqui, elas têm a mesma origem. No entanto, o próprio texto, que é o que mais deveria estar alinhado à esquerda, ele está centralizado. Então, já causa essa disrupção, assim, tipo, isso aqui está alinhado, esse aqui está com outro alinhamento, e aqui também causa esse conflito aqui. Essa imagem, ela não está com o mesmo nível de consistência que essa aqui, né? Tipo, tá com outro formato, já não está mais com aquele mesmo. Então, tem algumas diferencinhas aí que a gente poderia estar dando uma melhoradinha. Beleza? Talvez também, ó, dar uma diminuidinha nesse ícone aqui, principalmente esse aqui, ó, que tá só com esse título aqui, ele ficou um pouco grande, causando um espaçamento maior do que o necessário nessa parte aqui também. Dá uma alinhada nesse texto aqui para mais uma vez facilitar a leitura também, tá? E aí, aqui também, ó, do mesmo jeito, olha só, a diferença que a gente tem, ó, isso aqui ficou praticamente uma pirâmide aqui, né? Então, se tivesse alinhado tudo ali à esquerda, seria bem mais fácil da gente identificar e conseguir ler isso de uma forma mais coesa também. Um outro ponto aqui também, ó, é que aqui a gente tem 3 tópicos do mesmo tipo, mas nenhuma separação entre eles, o que parece bastante, assim, tudo ali da mesma coisa, né? E uma forma bem simples da gente conseguir quebrar essa contextualização, assim, tipo assim, isso aqui é uma seção, terminei de ler isso aqui é uma outra seção, né? Dar uma quebrada ali naquele contexto é a gente colocar uma corzinha um pouquinho diferente de uma para o outro, pode ser assim uma cor bem discreta mesmo de um para o outro, que você já vai dar essa sensação. Deixa eu até ver aqui, acho que nesse site aqui tem algo desse tipo. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Aqui a gente tem uma cor, né? Isso aqui é um hexadecimal e isso aqui é outro. Se eu trouxer aqui o Colorzilla, se ele funcionar dessa vez, aqui ó, o Colorzilla, ele tá identificando aqui que aqui, nesse aqui de cima, a gente tem esse hexadecimal F6, 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 e aqui embaixo a gente tem o branco puro mesmo, FFFF. São bem parecidos um com o outro, no entanto, já foi o suficiente para poder trazer essa quebra bem discreta, tá vendo? Entre uma seção e outra. Tá dando uma linhazinha porque ele estava ativo, mas ó, tem uma quebra bem discreta entre uma seção e outra, e aí já faz essa contextualização de uma determinada seção funcionar. Aqui foi utilizado o background, por isso que tem essa textura aqui, mas de qualquer maneira, só se você até de você utilizar essa cor mesmo, um F5, 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 F6, 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 enfim, né, alguma coisa bem clarinha, já traz essa quebra também, e já poderia ficar um pouco mais claro o que é uma seção e o que é outra, sem ficar parecendo tipo um papel muito em branco, sabe? Beleza? Vamos ver aqui. As imagens ficaram bacanas também, foram imagens de boa qualidade, ó. A pessoa também não utilizou imagens muito grandes para um determinado local menor, né? Já deu uma otimizada nas imagens também, o que é algo bem bom.
Imagens também sempre seguindo ali aquele mesmo estilo visual, com cores não muito diferentes uma das outras e combinando também aqui, ó, com a paleta de cor dos sites. Então isso também é bem bacana. E mais uma vez, o mesmo probleminha realmente para todos esses pontos aqui, tá? Acho que o ícone um pouquinho menor, dá uma melhorada nesse alinhamento também dos textos, tá? Alinhar sempre o título e o texto da mesma maneira ali, textos um pouquinho maiores, nunca desse jeito assim, ó, centralizado para não causar essa cobrinha, né, de origens e fins das palavras. Mas enfim, o divisorzinho também manteve uma consistência, pelo menos entre as seções, ó, a gente tem o divisor redondo aqui, outro divisor redondo aqui também, e segue desse jeito até o final da página. Se eu não me engano, acho que só a primeira dobra não estava desse jeito, né? Aqui, ó, não tem esse divisorzinho aqui, só teve essa quebra nesse ponto aqui, mas tudo bem, todo o restante seguiu essa mesma linha aí. Ficou bacana essa parte aqui do nosso diferencial também. Acho que eu só tô achando esses títulos muito pequenininhos, acho que eles talvez seja essa linha aqui que esteja fazendo com que eles fiquem menores ainda no meu olhar, mas de qualquer maneira, achei que talvez deixando eles um pouquinho mais aparentes, eles vão ficar com um pouco mais de cara de título, né? As bolinhas aqui, elas estão bem grandes e o título ele ficou um pouco apagadinho aqui em cima. Eu tô sentindo falta também de mais chamadas de ação ao longo da página, até porque não tem um botãozinho aqui do lado de WhatsApp nem nada. Então, assim, se você quiser colocar mais botões também ao longo da página para a pessoa não ter que scrollar muito antes de conseguir clicar no botão ali de orçamento, de contato, alguma coisa assim, facilita a usabilidade também. Essa seção, eu achei que ela ficou um pouco desconectada aqui, até porque ela tá muito pequena, parece que só realmente foi colocada aqui. E assim, é legal ter alguma frase, né? Mas é legal a gente tentar trazer para a cópia alguma coisa que realmente vai fazer diferença. Então, se isso aqui for um slogan que a empresa usa, alguma coisa assim, que eles realmente queiram dar uma notoriedade a mais, deixar um pouquinho maior mesmo, fazer uma seçãozinha mais trabalhada e, se possível, até colocar um botãozinho de chamada aqui também para poder, né, ter alguma ação realmente naquela seção. Deu uma bugada aqui, eu vou atualizar a página rapidinho. Mas beleza, vamos lá. Aqui a gente tem a seçãozinha de contato também, ó. Diferente daquele primeiro que a gente viu, legal que pelo menos esse aqui ele tá um pouco mais contextualizado, são até parecidos, né? Aqui, pelo menos a estrutura. A gente tem, ó, por exemplo, um formulário, essa parte aqui do lado, um formulário, essa parte aqui de contato do lado. Achei que esse botão ele poderia estar mais alinhado com esses elementos aqui, porque eles ficaram um pouco desconectados desse aqui. Sempre juntar, né, as coisas que têm o mesmo contexto. Mas pelo menos a gente consegue ver aqui mais claramente as coisas que estão dentro desse determinado contexto aqui nessa parte do contato. Então, acho que ficou bacana aqui também. E, ó, principalmente para você não ter problema com o espaçamento, eu já tenho uma certa resistência com esses divisores, principalmente para a galera que ainda está tentando se acostumar um pouco com esses princípios e tal, porque eles causam muitas vezes uma disparidade muito grande de espaçamento, sabe? Por causa dessas formas muito arredondadas, assim, e tal, eles causam, às vezes, uma sensação de que, tipo assim, aqui tem muito mais espaço do que aqui em cima. Aqui nem tanto, porque pelo menos ele colocou bastante espaço aqui também. Mas, às vezes, pode causar essa sensação dependendo de onde a pessoa tá vendo, sabe? Ver se, ó, por exemplo, aqui, ó, aqui tem pouco espaçamento aqui, e aqui parece que tem muito mais, sabe? E, às vezes, pode ficar até pior. Então, caso você queira utilizar divisores desse tipo, pelo menos tente deixar a altura um pouco menor, sabe? Fazer um divisor um pouco mais discreto, a não ser que você esteja querendo fazer um site muito modernão, muito abstrato, com realmente várias formas diferentes, o que quase nunca vai ser o caso mesmo, tá? De ser feito. Mas, de qualquer maneira, tenta deixar um pouquinho mais discreto, até para você não ter dor de cabeça de espaçamento depois. Beleza? Aqui um mapinha também, acho que poderia colocar uma forminha mais arredondada para poder combinar com o restante, dar um espaçamento maior também entre um e outro aqui. Né, colocar um título, alguma coisa assim, tipo, nos acha aqui, ou então localização aqui, alguma coisa assim, né? Ou então pergunta para o chat GPT, gente. Eu tô perguntando todo tipo de texto para o chat GPT hoje em dia. O rodapézinho eu achei que ficou bacana aqui também, bem organizadinho aqui. Mas enfim, gente, é isso. Acho que eu já até falei bastante aqui sobre os dois sites. Deixa eu voltar aqui para a telinha mesmo de vocês.
Bom, gente, como eu tinha falado lá no início, né, o maior intuito dessa live aqui, desse nosso quadro aqui, é realmente focar na parte ali de design, né, de usabilidade, de construção em si, como a gente consegue melhorar ali a aplicação desses princípios de design de uma forma mais coesa ao longo do nosso site e tudo mais, a parte prática ali mesmo, né, de mão na massa, ferramental e tudo mais. Porém, caso você também queira aprender além, né, dessa parte aqui de criação de sites, também sobre a parte negocial e realmente aprender a vender da forma correta os sites, né, que você faz, essa criação, essa habilidade que você tem e ganhar realmente dinheiro através disso. Conseguir finalmente capturar ali uma renda de pelo menos uns 10 mil reais, ou às vezes até mais, nessa área de criação de sites. Cara, não perde essa oportunidade. Participa desse workshop que tá rolando enquanto eu tô fazendo realmente esse vídeo aqui. Vai ficar disponível só até domingo, então é a chance que você tem para conseguir maratonar esse conteúdo antes que ele saia do ar. Já pega lá todas as dicas que o Bruno trouxe com todo carinho para vocês. E o link para você conseguir se inscrever vai estar aqui na descrição desse vídeo, então já aproveita, tá, gente? Aproveita porque, assim, eu falo isso de todo o coração, justamente porque, mais uma vez, eu já estive na pele de estar ali quebrando a cabeça e pensando, meu Deus do céu, como é que eu vou conseguir pagar minhas contas? Eu tô trabalhando igual a doida e tô ganhando aqui 300 reais nesse projeto, 400 reais nesse projeto e tô aqui trabalhando há um tempão com isso, tendo um monte de problema e tudo mais, e a pessoa ainda tá pedindo ali para refazer outras coisas e tal. Enquanto hoje em dia eu consigo valorizar muito mais o meu trabalho, receber muito mais por um único projeto e sem ter tanta dor de cabeça quanto antes, justamente porque eu tive acesso realmente a um método que me mostrou ali de A a Z como fazer isso da forma correta, sabe? A melhor coisa possível é quando a gente consegue ter acesso a um caminho certinho, assim, e realmente já fazer as coisas da maneira correta, gente. Então, ó, não quero ver mais vocês cobrando sites ali a precinho de banana para outras pessoas, tá? E passando por esse tipo de problema. Vamos juntos valorizar a nossa profissão, valorizar o nosso trabalho e realmente colocar dinheiro da forma correta no nosso bolso, precificar o nosso trabalho de uma forma justa. Afinal, se você tá vendo esse vídeo aqui para conseguir melhorar o seu layout, é porque eu sei que você tá preocupado em fazer um bom serviço para as pessoas. Isso já é um indicativo, assim, claro, palpável de que realmente você tá preocupado com isso. E por isso mesmo é que você deve valorizar o seu trabalho, tá, gente? Eu sei que todo mundo aqui tem potencial de criar sites incríveis e ganhar um bom valor também através disso. A gente tem inúmeros exemplos, assim, de alunos e pessoas que passaram por isso e hoje em dia são felizes nessa área de criação de sites, alcançaram esse sonho, alcançaram diversos objetivos através disso, casa própria e tudo mais, assim, gente, cara, é uma coisa incrível de se ver e eu quero ver vocês também passando pela mesma situação, ok? Vindo pra gente bem feliz e contando também as conquistas que vocês conseguiram através desse método e desses ensinamentos, beleza, gente? Então, por hoje, eu vou ficando por aqui. Eu fico muito feliz de estar aqui toda sexta-feira. Na próxima sexta-feira eu vou estar realmente ao vivo aqui junto com vocês. Então já anota aí, sexta-feira às 2 horas. Bora junto nesse encontro aqui de Analisando Sites, que eu vou ficar super feliz de ter vocês acompanhando no bate-papo junto comigo. Belezinha? Então, até a próxima e tchau, tchau. Uma ótima sexta e um bom final de semana aí para vocês também. Tchau, tchau.